Olá, seja bem-vindo ao programa Arquitetando com você aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e o tema do programa de hoje é Neurociência aplicado à arquitetura. A neurociência é uma ciência que vem sendo estudada nas últimas décadas e ela estuda o comportamento do ser humano. Então, assim, a neurociência ela parte do princípio que nós temos alguns comportamentos que são individuais, que cada pessoa tem, mas também tem alguns comportamentos que são gerais, ou por conta de uma região que você mora, né, de um país, ou então por conta de um grupo social que você faz parte, você adquire certos comportamentos. Então, dentro da neurociência, a gente estuda esse comportamento humano e como ele reflete em cada área. É muito comum a gente ouvir por aí, por exemplo, o neuromarketing, né? O neuromarketing nada mais é então do que essa aplicação da neurociência no marketing. Então ele avalia como estudar, né, o comportamento ali daquele grupo de indivíduos que aquela marca deseja atingir e qual a melhor forma então de chegar nesse público. Da mesma forma, nós temos então a neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. E o que né, a gente tem de bom, né? O que essa ciência aplicada à arquitetura traz para a gente? Quando a gente começa a estudar, então, um grupo de indivíduos, de acordo ali com aquele local que ele está inserido, ou um grupo socioeconômico, a gente consegue, então, tomar diretrizes em relação a ele. Vamos começar, então, falando um pouco, dando um exemplo do que eu abordei em um dos programas passados, que foi a questão da iluminação. A iluminação no programa anterior, eu falei, a gente tem a temperatura, né, que tem a quente, a neutra e a fria. A temperatura quente, por mais que ela tenha esse nome, o ambiente não fica mais quente fisicamente ou não por conta dessa iluminação, mas é realmente a sensação que se tem. Então, em alguns estados, por exemplo, do Nordeste, algumas pessoas não gostam de usar essa iluminação quente porque a sensação que repassa para elas é do ambiente estar mais quente e como o Nordeste ele tipicamente tem temperaturas mais elevadas, então eles sentem que o ambiente não está duplamente quente, tanto pelo físico, que realmente é a questão ali do local, quanto pela sensação que a iluminação passa. Então, mesmo que essa iluminação ela não esteja realmente esquentando o ambiente, a sensação que ela passa é o suficiente para que essas pessoas, então, evitem usar. Obviamente, com o acompanhamento de um bom arquiteto e um bom design, ele vai explicar os benefícios dessa iluminação e usar, então, no projeto de uma forma adequada e saiba para atender aquela demanda, aquele cliente específico. Então, dentro da nossa casa, quando a gente tem, né, esse estudo da neurociência, eu entendo que o que? Cada indivíduo é único e cada família é única. Então eu não tenho como desenvolver um projeto único para todas as famílias. Eu não posso pegar o projeto que eu desenvolvi para uma família composta por 4 pessoas, 5 pessoas e aplicar em um que é um casal apenas de 2 pessoas. Eles vão ter demandas diferentes e mesmo que sejam 2 casais, provavelmente eles também terão demandas diferentes. Tudo isso por conta das experiências que eles tiveram ao longo da vida, quanto também pelo o que eles têm, né, de objetivo, o que eles querem com aquele espaço. Então, se eu considero uma família onde eles vão trabalhar e viver dentro de casa e outra família onde eles trabalham fora de casa, obviamente a demanda ali é diferenciada. Então, quando a gente tem um profissional que ele se preocupa com essa questão da neurociência, ele tem o conhecimento dessa ciência, o que a gente faz? A gente tem aquele briefing, né, aquela conversa inicial com o cliente muito mais detalhada. É uma conversa onde eu preciso saber realmente tudo sobre o meu cliente. Eu não posso simplesmente chegar na casa dele, olhar o espaço e falar, toma, essa é a sua solução. Eu preciso realmente conhecer esse meu cliente. E obviamente na neurociência eu não aplico ela somente na minha residência. Eu posso aplicar ela em outros ambientes, como por exemplo em uma loja. Então, imagine que você tem uma loja de roupa. Eu posso ter, né, vários tipos de mercado. Se, por exemplo, eu vou ter uma loja de departamento, né, que é uma loja grande,
Temos, né, vários exemplos aí no mercado, mas normalmente quando a gente pensa em uma loja de departamento de roupa, o que vem na nossa cabeça? Uma porta grande, muito bem iluminado e claro, né, normalmente ali com a temperatura de cor neutra ou até mesmo branca. Eu vou ter então as araras com um monte de roupa, tudo enfileiradinho, né, tudo bem apertadinho. As paredes normalmente são brancas, dependendo da marca, pode usar logo em alguma parede específica, mas então realmente é muito mais clean, vamos colocar assim, a iluminação bem branca, paredes brancas também e um monte de roupa, né? Várias araras espalhadas, né, pelo espaço. Mas agora quando eu penso então numa loja boutique, por exemplo, né, uma loja diferenciada ainda de roupa também. Normalmente, como que é essa loja? Essa loja vai ter uma iluminação, então, mais focada. Provavelmente as paredes dela não vão ser brancas, ela pode até mesmo ter paredes coloridas. As peças de roupa, eu não vou ter, por exemplo, 10 peças de roupas iguais, né, em vários tamanhos. Eu vou ter uma peça de roupa de cada, bem espaçada, às vezes as peças até expostas como uma obra de arte, né, uma iluminação bem destacada ali para ela. E aí o cliente chega e fala, gostei desse modelo, e aí sim o vendedor pega lá dentro o tamanho, né? Então a gente tem, quando a gente chega em um ambiente e você já faz essa avaliação inicial, eu já sei mais ou menos qual que é o público que aquela loja se destina. Se vai ser uma loja para o público A, B, ou C ou D, por exemplo. E isso eu posso ou aproximar ou afastar meu cliente, porque essa avaliação ela é feita muito rápida no nosso cérebro, são questões de segundos, o nosso cérebro identifica essa loja é ou não é para o meu perfil. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja que eu quero ser uma loja boutique de roupas, mas eu faço posicionamento tanto de marketing quanto de layout e design para uma loja de departamento, eu não vou atingir o público que eu quero. E a mesma coisa pode acontecer o contrário. Eu posso querer ser uma loja de departamento, mas dependendo do layout que eu colocar, da forma como eu dispor ali as minhas peças, os meus ganchos, as minhas roupas, eu posso afastar o meu cliente. E aí o meu cliente, aquele meu público-alvo, ele pode não entrar na minha loja, justamente porque ele vai olhar e vai avaliar. Não, essa loja não é para mim, por conta de tudo isso que é feito. Então a neurociência, a gente estuda, como eu falei, né, tanto essa questão do indivíduo, o que ele passou ao longo da vida dele, né, quanto o que já é como se fosse comum a todos os indivíduos. Então, por exemplo, quando a gente aborda a questão de cores, que eu já trouxe aqui em um programa anterior, né, a análise das cores, o que cada cor representa. Se eu coloco, então, um espaço muito com cores fechadas, preto, cinza, um azul de petróleo, cores bem escuras, vai ser um espaço um pouco mais intimidante, um pouco mais fechado. O meu cliente às vezes pode sentir um certo afastamento, a depender do meu público. E aí também a gente consegue aplicar isso, por exemplo, num restaurante. Imagina que eu tenha um restaurante ali que é para ser self-service, né? Você vai ter ali a bancada de alimentação com as mesas dispostas para a pessoa chegar e sentar. Provavelmente esse ambiente, como que ele é aí na sua cabeça? As mesas vão estar bem próximas uma das outras, mais uma vez, o ambiente vai ser bem claro, bem iluminado, né? Toda a superfície iluminada uniformemente. Agora imagine então que a gente vai para um restaurante mais intimista, onde o público dele são casais. Provavelmente a iluminação desse lugar vai estar bem mais baixinha, vai estar bem focada, né, ou em cima da mesa para você ver ali o prato que você está comendo. As mesas também vão estar mais afastadas. Provavelmente as paredes desse ambiente vão ter algum tipo de revestimento amadeirado, porque a madeira ela traz para o nosso corpo essa questão do conforto e do bem-estar. Então, enquanto o ambiente do self-service, provavelmente, mais uma vez, as paredes vão ser brancas, elas podem ter algum banner, né, promocional, mostrando os alimentos, mas com certeza vai ser um ambiente com iluminação mais uniforme. Então, o que a neurociência faz, né, aplicado à arquitetura, é pegar essas questões e ver o comportamento humano em cada uma delas. Então, como eu falei, né, tanto no restaurante quanto na loja de departamento, a gente tem situações em comum. Então, por exemplo, um ambiente onde a luz está mais uniforme,
provavelmente vai agradar a um certo tipo de público que está querendo ir ali um pouco mais rápido, não está indo ali para passar tempo. Ele realmente quer chegar, pegar a comida dele, sentar, comer e ir embora. Enquanto quando eu vou para uma loja boutique ou um restaurante mais intimista, a iluminação, a música e o ambiente já é para favorecer o quê? Que o meu cliente vai chegar, ele vai sentar, vai conversar, vai fazer o pedido ali à la carte, vai ter toda essa espera, provavelmente vai terminar de comer e ainda vai ficar um tempo ali conversando, né? Então realmente ele vai passar um tempo ali. Da mesma forma também uma loja boutique, a pessoa vai chegar, vai desprender um tempo, vai ficar ali passeando e vendo todas as peças. Então tudo isso, a forma como a gente vê a arquitetura, ela reflete no comportamento que o meu cliente então ele vai ter. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho uma loja que vende joias, né? As joias muitas vezes elas são expostas também como obras de arte, né? Elas estão em pedestais, às vezes uma coleção só, né? Um jogo só ali com anel, colar, pulseira, em uma vitrine só. Eu não vou ter uma loja de joias, às vezes com um monte, tudo junto, apertado e misturado. Mas se você for, por exemplo, talvez em uma loja já de bijuteria, onde já vende, né, uma maior quantidade, muitas vezes os brincos estão todos um enfileirado, um na frente do outro, ou então também os colares, eles estão, né, de uma forma disposta mais como se fosse aglomerado, mais junto. Então isso sim vai determinar o comportamento que o meu cliente ele vai ter naquele espaço, porque toda essa arquitetura ela me diz como eu devo me portar. Obviamente, né, isso tudo acontece de uma forma inconsciente. Isso não é uma tomada de decisão consciente que nós temos. Não é assim, eu entro nesse ambiente e penso, não, agora eu preciso me portar dessa forma. Não, tudo isso já é de uma forma inconsciente. Muitas vezes a gente muda até mesmo o nosso tom de voz. Quando às vezes a gente está passeando ali no shopping, a gente está nos corredores, se você está ali com um grupo de amigas, um grupo na sua família, um grupo de conhecidos, às vezes vocês podem estar falando um tom um pouco mais alto, rindo, brincando, e às vezes dependendo da loja que você entra, o ambiente ele muda tanto, né, aquele clima que você tá, que às vezes as pessoas começam a falar um pouco mais baixo, reduzem um pouco, né, aquela movimentação toda, porque o ambiente te diz inconscientemente de que você precisa ter um comportamento, né, diferenciado. Agora a gente vai fazer uma pausa então para um breve intervalo e já voltamos. Olá a todos, eu sou André de Souza, sou presidente do Grupo Vincere e hoje eu quero me dirigir a você que está nos assistindo, que um dos projetos mais recentes do Grupo Vincere, que se iniciou em 11 de julho, ou seja, nós não temos 90 dias. A TV Vincere. Uma TV feita para você. E o Grupo Vincere está muito feliz. A nossa equipe está muito alegre, entusiasmada com esse projeto, porque temos visto e recebidos grandes feedbacks positivos acerca desse projeto. Um canal, um veículo de comunicação criado com um objetivo, com o escopo propositivo de levar a você o que há de melhor da informação, do conhecimento e de várias temáticas que nós consideramos como valores para nós, valores para o grupo, valor para a TV e valor para você, nosso telespectador. Então, esse vídeo é para dizer a você que a TV Vincere não para. Nesse pouco tempo, esse mês nós fizemos toda uma reestruturação da nossa parte de produção e coprodução, para que você possa ter e assistir aquilo que há de melhor. Nós já temos 6 programas,
7 programas basicamente na nossa grade. E eu quero dizer a você, o Grupo Vincere, através da Vincere Comunicações, que envolve a TV Vincere, vai trazer e já está trazendo novidades para você. Novidade em todos os aspectos, novos programas, os programas já existentes estão sendo reestruturados. Eu vou porque eu não me contenho de entusiasmo. Eu vou dizer a você que até o próximo mês nós já estaremos com um podcast Vincere com vários quadros e temáticas. Nós buscamos seguir a tendência e a tecnologia e o formato que o mercado que você precisa. E você pode estar se perguntando, mas não cabe ou não cabe no meu bolso? E eu te afirmo, cabe no seu bolso. E nós vamos fazer o seu bolso ficar mais robusto. Esse é o nosso propósito também. Nós falamos muito de sucesso, mas nós não só falamos de sucesso, nós praticamos o sucesso, nós vivemos o sucesso, nós vivemos o entusiasmo. Então você, empresário, médico, profissional liberal, médico, sua clínica, advogado, toda profissão, você comunicador também tem espaço aqui. Nós respeitamos todos os meios de comunicação. Trabalhamos dentro da ética profissional. Mas nós temos o nosso jeito TV Vincere de ser. Esse é o nosso jeito. Nós não estamos dizendo que é o melhor, mas uma coisa eu posso te garantir, é feito com muito amor, com muito profissionalismo. E é onde há dedicação, profissionalismo e amor, há sucesso. Então eu te convido, venha, aproveite esse mês e o outro mês nós estamos em campanhas extraordinárias para você fazer parte da TV Vincere. Depois, pode não ter espaço. E aí sim, fica um pouco mais difícil. Mas a TV Vincere sempre vai estar de braços abertos. Como o Grupo Vincere há mais de 30 anos, está sempre de braços abertos para você, que é o nosso cliente, que é a razão da nossa existência. O nosso foco é você. O nosso foco é você, cliente. O nosso foco é você, telespectador. O nosso foco para você, telespectador, essa mensagem, é levar para dentro da sua casa um canal de TV, uma TV onde você vai liberar, você não terá restrições com seus filhos. Eles poderão assistir com tranquilidade. É algo feito para o desenvolvimento, o crescimento deles também. Porque se você nos permitir entrar na sua casa, vamos imaginar o que o meio de comunicação faz. Ele entra na sua casa. Se você tiver uma TV no quarto, ele entra no seu quarto, ele entra no quarto do seu filho, da sua filha. Isso há de se ter muita responsabilidade. E eu convoco a todos, venham todos juntos para a TV Vincere, uma empresa do Grupo Vincere. Sejam muito bem-vindos de volta, então, ao segundo bloco do nosso programa Arquitetando com você aqui na TV Vincere. Hoje, então, a gente está falando um pouco sobre a neurociência aplicada à arquitetura. E agora eu vou continuar dando alguns exemplos, então, para vocês de como a neurociência, ela afeta, né, o nosso comportamento. E o que o profissional de arquitetura, ele tem que levar em consideração nessa hora que a gente está desenvolvendo, né, o projeto, fazendo toda essa análise. Então, assim, no bloco anterior eu dei alguns exemplos em relação à arquitetura residencial, bem superficialmente. Também falei um pouquinho, né, do comportamento em um ambiente de restaurante ou um ambiente comercial. Agora, então, eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação ao ambiente corporativo.
Você que aí pode ser dono do seu negócio, de um escritório, a forma como o seu escritório está, né, ambientado também vai afetar na forma que os seus colaboradores vão se comportar. Então imagina que você tem um escritório, pode ser o mesmo escritório, né, a mesma sala comercial, assim, onde eu vou colocar cada departamento ou cada funcionário com uma salinha fechada, né? Então aquele indivíduo ele vai estar ali sempre desenvolvendo a função dele sozinho numa sala, as 4 paredes, né, uma janela com um computador. Agora imagina eu pegar esse mesmo andar, esse mesmo espaço e não ter essas divisórias, ou ter então essas divisórias por forma, né, das baias um pouco mais baixas, onde um funcionário de um lado ainda consegue ver o outro funcionário, eles ainda conseguem ali, né, conversar, interagir um com o outro. Eu consigo ver, por exemplo, quem está entrando lá naquela sala. Entende que o comportamento de cada um deles vai ser diferente? Em um ambiente eu estou realmente isolando, né, cada indivíduo. Obviamente eu tenho funções específicas que sim, eu preciso ter uma sala, né, para se trabalhar. Então, às vezes, por exemplo, o espaço do RH, eu posso ter todo mundo ali do RH na mesma sala, mas às vezes eu preciso ter uma sala específica para o diretor, onde ele vai tratar de assuntos, né, que os demais, às vezes pode atrapalhar, né, interferir ali o ruído, né, de conversa, ou então seja um assunto um pouco mais delicado que realmente precisa ser tratado separadamente. Mas também eu posso ter essa divisão não necessariamente por paredes, às vezes eu posso fazer essa divisão então com uma película de vidro, não, uma folha de vidro, onde eu ainda vou ter o contato visual entre os membros que estão ali naquele local, mas o ruído, né, acústico, ele não vai estar acontecendo. Então, em cada espaço desses também, eu vou ter um comportamento diferente. Nesses ambientes onde cada pessoa está separada, né, em uma salinha, os funcionários, os colaboradores, eles vão tender a então ser o quê? Um pouco mais isolados, eles não vão conversar e não vão interagir tanto, vai ser um pouco mais difícil nessa integração entre áreas, enquanto em um espaço onde vai todo mundo conectado e junto, vai ser muito mais fácil essa troca, né, entre eles. Da mesma forma, se eu vou então para uma loja, né? Mas uma loja como um supermercado, né? Que se parece muito às vezes com uma loja de departamento, porque é um grande espaço onde eu tenho, né, dispostos vários alimentos, vários produtos. Na hora que a gente vai fazer então, por exemplo, a ambientação, o layout desse mercado, né, desse supermercado, até mesmo a posição dos alimentos, ela é diferenciada. Os alimentos, por exemplo, que ficam, né, na altura dos olhos, aqui na altura das nossas mãos, costumam ser os alimentos que são mais vendidos, ou as marcas mais comerciais, as marcas mais conhecidas. Enquanto a gente vai para as extremidades, né, tanto para baixo quanto para cima, a gente tem então aqueles produtos que eles não são tão conhecidos. Isso eu estou, né, falando de mercado. Agora imagina se eu vou para uma loja de criança. A loja de criança, normalmente a criança é aquela pessoa que vai estar ali, né, escolhendo o que ele quer de brinquedo, o que ele quer levar para casa. Então a prioridade vai ser o quê? Na altura dos olhos da criança, então eu vou colocar ali os produtos de destaque, os produtos que chamam mais atenção, os produtos que estão mais em alta. Da mesma forma, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, com os produtos que eu tenho mais em estoque. Imagina que eu tenho um brinquedo que acabou de chegar, uma Barbie específica acabou de chegar, eu estou com um estoque altíssimo dessa Barbie. Onde eu vou colocar ela? Provavelmente eu vou colocar ela então na visão daquele consumidor. Se é uma criança ou um adolescente, então eu vou colocar ali na altura da visão dela. Enquanto um produto que eu tenho poucas unidades em estoque, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar, talvez eu coloque ele em outra posição, até então eu ter um estoque dele para poder fornecer. E da mesma forma também, aquelas gôndolas, né, já ali perto do pagamento, né, tanto em restaurante, né, restaurantes não, quanto em mercado, então lojas de produtos, normalmente aqueles produtos que ficam ali perto da hora de pagar, né, quando já tem onde você já faz a fila do pagamento, aqueles produtos ali, eles também estão dispostos ali para, incentivar o consumo, né, e também são produtos que é de mais fácil vazão. Então, normalmente são produtos não tão caros,
e são produtos menores para você complementar a sua compra. Então isso tudo ele vem do estudo dessa neurociência, ela vem em como o ser humano se comporta diante de tal situação. Então é comum que sim, quando a gente está numa fila, você imagina, poxa, eu já peguei aqui um monte de itens, de produtos, minha compra tá, por exemplo, em R$200 aqui, eu estou fazendo a minha compra, né, da casa, chegou em R$200. Você chega lá na gôndola, na hora de pagar, vai ter um chiclete, vai ter um chocolatinho por R$1, R$2. Para o nosso subconsciente, esse valor adicional, ele pode não ser tão significativo, porque afinal de contas, minhas compras já estão em um volume muito mais alto. Mas se esse volume, por exemplo, estivesse logo na entrada, quando você está pegando a cestinha, talvez você olhasse, poxa, não, deixa eu deixar esses R$2 porque eu tenho outras coisas para comprar, e talvez isso então não fosse ser o primeiro item que você compraria. Da mesma forma também, quando a gente está em um mercado, a disposição, por exemplo, das frutas e as verduras, que normalmente elas ficam ali no começo, é justamente para que você compre, né, e enche ali o seu carrinho com esses itens, e quando você vai para os outros itens, como o seu carrinho está cheio, você tende também a continuar consumindo. Então, o que eu tô tentando sempre passar para vocês com esse programa de hoje é que muitas vezes a disposição espacial das coisas ela é intencional. E por isso a gente, precisa ter muito cuidado como as coisas são feitas, e dois, a gente precisa estudar e analisar o nosso espaço para saber se ele está passando aquilo que a gente quer passar. Como eu comentei, né, na minha casa, respondo que eu tenho, né, ali minha residência, e eu tenho uma sala onde eu gosto muito de receber meus amigos, meus familiares, eu recebo muitas pessoas. Então, na hora de eu projetar, né, esse espaço, eu preciso pensar em que eu preciso de um espaço onde eu tenha muitas cadeiras, muito espaço onde as pessoas podem se sentar, né? E se eu coloco, por exemplo, um único sofá, por maior que ele seja, as pessoas vão sempre ficar umas do lado das outras. Isso não vai favorecer, né, ali a conversa, a troca de experiência entre essas pessoas. Mas se eu coloco um sofá um pouco menor, já com um jogo de 2 poltronas de um lado, um banquinho do outro, o que isso vai favorecer? Que as pessoas fiquem ali, né, em formato de U, em formato circular, e aí sim eu vou ter essa troca e essa interação, né, entre essas pessoas. Da mesma forma também, a integração entre ambientes vai estar relacionada com aquele meu público específico. Então, assim, teve uma época, né, que estava muito em alta a cozinha integrada, né? A cozinha integrada junto com a sala. É interessante? Muito interessante. Mas isso é para todo mundo? Não, isso não necessariamente é para todo mundo. Por quê? Como eu falei, se você é uma pessoa, né, que recebe muitos amigos, recebe familiares, gosta de estar ali cozinhando junto, né, todo mundo interagindo naquele momento, sim, a cozinha integrada pode ser muito interessante para você. Mas imagina que é uma família que tem muitas crianças, ou então é um ambiente onde eu não recebo, né, tantas visitas, ou então eu não tenho, né, ninguém para me ajudar ali no lar a lavar as louças. E aí acaba que sempre tem aquele acúmulo de louça, sempre eu estou fazendo uma comida para as crianças, está sempre tendo esse odor, né, espalhado pelo ambiente, e também ali o acúmulo, né, das louças, o que é normal, né? Vamos falar que nem sempre a cozinha tá aquele brinco, linda e limpa. Então, nessa família talvez não seja tão ideal assim essa integração. Respondo que vai na hora ali, chegou uma visita improvisada que não estava previsto para vir, vai ter, né, toda essa troca de odores, a cozinha, né, não vai estar tão limpa, então isso pode acabar constrangendo, né, o dono, o proprietário ali daquele espaço. Então, assim, isso só falando em relação à cozinha. Então, toda escolha em projeto, ela precisa ser feita baseada naquela família, na experiência daquele usuário, porque a forma como aquela família se comporta que vai determinar como vai ser, então, o projeto daquele ambiente. Por exemplo, já fiz um projeto uma vez de uma família onde a gente tinha a sala ali, né, que era para ser sala de estar, sala de jantar, e é muito comum que a gente tenha uma televisão na sala, porque é comum a família, né, sentar ali junto para ver uma televisão,
ou quem gosta, né, ver um futebol, alguma coisa. E eles falaram, não, a gente não precisa de TV, a gente não assiste TV em família. Quando a gente está em família, a gente conversa. A gente não precisa de televisão. Cada um, quando quer, tem a TV no próprio quarto. Então, era uma família onde eu tinha 4 quartos. Um deles nem TV pediu. Ele falou que que era o mais novo, o que precisava, ele assistia no computador dele mesmo. Os outros pediram, então, para ter, né, TV nos quartos. Mas eles falaram, não, nossa família não tem esse hábito de sentar e ver TV junto. A gente realmente senta e conversa. Ou a gente senta à mesa para fazer as refeições, ou a gente senta na sala de estar para conversar, né, como foi o dia de cada um. E isso, então, é realmente um comportamento que vai de família para família. Se eu não tivesse sentado ali, conhecido aquela família, entendido como funcionava e simplesmente chegasse no projeto e colocasse uma TV, eles iam ou não executar o meu projeto, ou então eles não iriam utilizar a televisão, e teria sido um investimento à toa. E aí até mesmo a espacialidade daquele espaço muda, né? Se eu tenho ou não tenho uma televisão. Agora então a gente vai fazer uma pausa para o próximo bloco e a gente já volta. Até daqui a pouco. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Arquitetando com você, e hoje estamos falando sobre a neuroarquitetura, que é a aplicação da neurociência, que é o estudo do comportamento humano, dentro então da arquitetura. Nos blocos anteriores eu falei um pouco sobre algumas situações residenciais, outras comerciais, né, como um restaurante, mercado, uma loja de departamento. Também falei um pouquinho sobre o ambiente corporativo, e agora eu vou falar sobre um ambiente que eu acho muito interessante, que é um ambiente, né, de convívio ali social, que na nossa casa pode ser a churrasqueira, ou no condomínio também eu vou ter, né, um espaço gourmet, uma churrasqueira, algo assim, mas que por mais que eles desempenhem a mesma função, eles vão ser dispostos e planejados de formas diferentes. E isso entra em um ponto que é muito importante dentro da neurociência, que é o sentimento de pertencimento daquele ambiente. Quando a gente está na nossa residência, nós temos então itens decorativos que nos remetem à nossa família, às nossas experiências de vida. Então, se é, por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, talvez ela tenha ali, né, uma bandeira do time dela. Se é uma pessoa que se mudou, que veio de outro estado, talvez ela tenha itens decorativos que remetam, né, a esse estado de onde ela veio, de onde está a família dela, de onde, né, estão ali as raízes dela. Então, no ambiente, quando a gente faz esse ambiente de convívio, mas dentro da nossa casa, normalmente esse espaço ele vai ter esses pequenos detalhes, que são os detalhes que vão dar, né, a pessoalidade daquele ambiente, que vai ser você chegar naquele ambiente e falar, nossa, esse ambiente aqui tem muito a sua cara, esse ambiente é muito você, porque é isso, ali naquele local eu vou então trazer então alguns itens que realmente tenham a minha identidade, né, que me represente. E quando a gente vai então, né, para esse espaço ali, um espaço gourmet de convivência, uma churrasqueira, na nossa residência então eu vou tomar essas atitudes, né? Eu vou ter talvez um espaço mais integrado, um espaço onde eu vou ter os meus itens decorativos. E aí quando a gente vai para um espaço gourmet, uma churrasqueira de um condomínio, eu não vou então ter esses detalhes, né, especiais, porque ali eu vou ter uma série de pessoas utilizando. E às vezes até mesmo nesses espaços, eles fazem às vezes um pouco dividido, por quê? Às vezes eu posso ter, né, uma terceira pessoa, né, um contratado que está me prestando um serviço para ir ali fazer o churrasco. Então vai ser um ambiente mais neutro, sem muita pessoalidade. Vai ter itens que, como que eu posso falar assim, que agradam a todo mundo, sabe? Vai ser uma decoração mais neutra, uma decoração sem nada de especial. Então, a neurociência, quando a gente vai, né, para esses ambientes mais pessoais da nossa residência, ele vai tentar identificar e trazer a nossa cara.
Da mesma forma, nesse momento é muito importante a gente saber não só o que o cliente gosta, mas o que o cliente não gosta, ainda é mais importante. Porque imagina comigo, eu estou projetando ali aquele ambiente de estar para o meu cliente e o meu cliente fala, olha, eu não suporto a cor amarela, eu não quero nada na minha casa com a cor amarela. E aí, imagina que eu não tive essa conversa com o meu cliente, ele simplesmente me falou, olha, eu quero aqui um espaço gourmet, eu falo, ok, não preciso mais interagir com você, não preciso mais saber nada. E eu vou e coloco lá um monte de coisa amarela, coloco os estofados das minhas banquetas todas em amarelo. Meu cliente, na hora que ele chegar, ele não vai se sentir bem naquele ambiente, ele não vai se sentir confortável. Então, eu já preciso, naquela primeira conversa, naquela conversa inicial com o cliente, no que a gente chama de briefing, eu estar muito atenta não só ao que o meu cliente quer daquele espaço, mas o que para ele é muito importante não ter naquele espaço de forma alguma. Então, são esses itens que vão trazendo a pessoalidade para o nosso ambiente residencial, para deixar a nossa casa com a nossa cara. Pensando também nisso, tem alguns ambientes que em algumas residências elas existem ou não existem. Então, por exemplo, tem alguns ambientes que tem aquela parte de serviço muito bem isolada, onde a visita às vezes não chega. Em outras casas, o ambiente de serviço ele já está integrado, por exemplo, às vezes com a cozinha. Tudo isso vai do perfil do meu cliente. Então, dentro da arquitetura, não tem nada que seja, que eu possa considerar assim, universal. Vão ter coisas que a gente pode separar por um grupo, Então, como eu comentei no comecinho, no Nordeste as pessoas às vezes evitam algumas cores quentes, por exemplo, porque elas dão a sensação de estar mais quente ainda. Mas isso é referente àquele grupo e é por conta de uma bagagem que eles têm já emocional de estar vivendo naquele espaço. Da mesma forma, eu posso ter algumas cores, que elas vão ter um padrão mais geral. Então, quando, por exemplo, a gente faz aquele estudo das cores, eu cheguei a falar que o vermelho ele vai te deixar mais agitado, mais ativo. Isso também é por conta de tudo que a gente foi experimentando e vivenciando ao longo da nossa vida. Tem uma bagagem, sim, fisiológica, que é o que diz respeito a todo mundo, porque é como o nosso corpo realmente interpreta as cores por conta do nosso olho, como é feita a recepção dessas cores. Então tem uma base comum para todo mundo, mas muitas vezes a forma como você vive, você experimenta o espaço onde você está, vai te dizer a reação que você vai ter. Então, por mais, por exemplo, o azul seja uma cor que a gente tenha como calma, como leveza, de usar em um ambiente mais tranquilo, já tive contato com pessoas falando, nossa, não, eu não gosto da cor azul dentro de ambiente. Provavelmente essa pessoa ao longo da vida dela pode ter tido alguma experiência em um ambiente que tinha essa cor e não foi positivo. Então gerou ali para ela um trauma com o tempo que muitas vezes a gente não pode, a gente não consegue identificar, porque são coisas do nosso subconsciente, então isso ficou gravado na mente dela, mas é o suficiente para ela então não querer aquela cor. Então, a neurociência para a arquitetura, ela traz muito esse conhecimento de que eu preciso realmente estudar e conhecer cada indivíduo. Eu não posso simplesmente chegar e impor a minha vontade, como profissional, em cima do meu cliente. Eu não posso, também não é ideal, por exemplo, que eu tenha, supondo que é um casal que está indo morar junto, eu ter a interferência das famílias nesse momento. Porque nesse momento é o momento do casal ali estar se identificando o que eles querem para eles, o que eles querem para esse espaço. E às vezes você vê interferência interna, você vê interferência dos pais, dos irmãos, dos conhecidos, dos amigos. Isso pode então destoar naquele ambiente, para quem está experimentando, não vai ser o aconchego que eles querem. Pode ser que não se torne o lar mais receptivo ali para eles. Então, quando a gente fala de projeto, a primeira coisa que eu gosto sempre de explicar para os clientes, explicar para quem está buscando um profissional, é ver se aquele profissional ele identifica com você e ele entende o que você tem como valores, o que você tem como importante. Porque a sua casa, ela precisa ser o seu momento de aconchego. Se você não consegue trazer ali para aquele seu espaço,
E isso pode trazer outros problemas, pode desencadear outras coisas para você. Talvez você não vai se sentir tão bem, você pode não descansar tão bem, você não vai ter um momento de lazer tão bom quanto você poderia ter se você estivesse, se tivesse um projeto que te identificasse. Da mesma forma, então, é muito importante quando a gente vai fazer um projeto comercial, um projeto corporativo. Como eu comentei, se eu quero uma empresa, a imagem da Google, por exemplo, né, que é tudo conectado, todo mundo interagindo, colorido. Se eu quero uma empresa nesse perfil, não adianta pegar e colocar os meus colaboradores todos em saletinhas fechadas, sem comunicação. Então, a arquitetura ela vai influenciar no comportamento dos seus funcionários, ela vai influenciar em como até mesmo a sua empresa é vista. Se quando chega uma pessoa de fora para uma reunião, ela vai avaliar ali como isso está disposto e isso vai refletir sim no que a gente chama de clima, né, ali da empresa. O clima da minha empresa é muito amigável, muito agradável, muito receptivo. Isso é a arquitetura que está te dizendo. A arquitetura está te dizendo da forma como as coisas estão dispostas ali naquele espaço, se é agradável, né? Se é acolhedor ou não. E da mesma forma, se você vai ter uma loja, eu preciso saber o público que eu vou atingir, porque não adianta eu só fazer um marketing focado para aquele meu público, mas se eu não tenho arquitetura condizente, eu não vou conseguir atingir o meu público. Então, a neurociência, ela é esse estudo, né, do comportamento humano, e quando a gente traz ela para dentro da arquitetura, realmente para eu conhecer o meu cliente, conhecer aquele usuário do espaço, para que então eu possa ter um projeto mais bem feito. Meu objetivo com o programa de hoje, então, foi que você que está aí me assistindo possa saber identificar, né, e analisar tanto a sua casa quanto o seu espaço de trabalho, se eles estão passando a imagem que você gostaria, né, que ele passasse. E se não, pelo menos tentar identificar o que a princípio você já consegue mudar para trazer essa imagem que você está querendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então do programa de hoje e na próxima semana nós vamos conhecer uma loja e vai ser uma loja maravilhosa, vocês vão gostar muito, é uma loja de revestimentos. Até o próximo programa.